Frio, calculista e convincente. Além de apresentar documentação falsa, ele ainda convenceu a joalheria a receber o pagamento em cheque, procedimento que não era aceito, prejuízo de R$2.000. Falso médico é detido no sul do estado. No momento da prisão, ele passava uma receita para uma cliente. A promessa, perder 15 quilos em uma semana. Homem é detido, ameaça agentes da guarda e ainda quebra o cofre da viatura. Ele é suspeito de assediar mulheres em Vila Velha. Pescador desaparece no sul do estado. Já são 3 dias de angústia. O barco dele foi visto à deriva. Marinha e amigos fazem buscas na região. Gesto de solidariedade vira problema em Cariacica. A família abrigou um idoso doente e abandonado, não tem mais condições de ficar com ele e pede apoio do poder público. Motorista morre depois de bater na traseira de ônibus e condutor perde controle de veículo e capota as margens da rodovia do contorno. 2 gramas por dia e saúde para o resto da vida. O gengibre é considerado uma raiz milagrosa, combate inflamações, facilita a digestão e previne o envelhecimento precoce. E o comércio na Copa. Enquanto bares comemoram os lucros, lojistas reclamam de prejuízos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O passo a passo de um golpista. Ele foi tão convincente que mesmo a joalheria, que não aceitava cheques, cedeu aos argumentos do criminoso. A reportagem que você vai ver agora traz as dicas da polícia para não cair em golpes e a ação desse estelionatário que até se passou por funcionário da Petrobras. São 10h34 da manhã. O estelionatário entra na joalheria. Ele veste camisa social e calça. Um funcionário e uma cliente estão na loja. O golpista senta, parece tranquilo. Ele olha as joias, escolhe, levanta e vai em direção ao caixa. Minutos depois, vai embora, segurando a bolsa com a joia. O estelionatário ficou aqui na loja durante aproximadamente 20 minutos. Disse que era engenheiro da Petrobras e estava em busca de uma pulseira para dar de presente de aniversário de 15 anos para o filho. Ele apresentou toda a documentação pessoal e deu 2 cheques para efetuar o pagamento. Deu até referências de outras lojas aqui na Praia do Canto, onde comprava. Era tanta lábia que os donos decidiram abrir uma exceção. Ele demonstrou uma segurança e queria um presente para um filho, um presente na faixa de R$2.000, que para a joia não é peça tão cara. E o tempo todo mostrou documento, contra-cheque. Então eu falei, bom, não tem, a gente não suspeitou. Tanto que na hora eu ofereci pulseiras mais caras até para ele. Ele falou, não é, como é para o meu filho, ele tem 15 anos, eu não vou dar uma peça tão cara. Tinha muita lábia, né? Muita lábia e muita tranquilidade. Não quis olhar outras coisas, foi muito específico. Então, muito difícil da gente saber. Essas imagens mostram que um funcionário chegou a conferir o contra-cheque e os cheques do cliente, mas não percebeu que se tratava de uma fraude. Somente no banco, o golpe foi descoberto. Os cheques de R$1.000 e de R$500 voltaram porque eram falsificados. A gente vai agora cumprir realmente a risca de não aceitar cheque. A gente acredita ainda no ser humano, mas não pode. Para comércio, serve de lição, sim. Elisandra registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Falsificações e Defraudações em Vitória. Por mês, são aproximadamente 150 denúncias de crimes de estelionato, somente na delegacia especializada. Mas este delegado explica que as estatísticas não ilustram a realidade. É que, por vergonha, muitas vítimas não procuram a polícia. Muitas vezes a vítima, por ter vergonha de ter caído no engodo, né, ou ter caído na história do estelionatário, elas não vêm registrar esses dados. A importância de registrar esse boletim de ocorrência é que a gente vai ter dados suficientes para sustentar novas medidas e novas ações no combate dessa criminalidade, que é tão complexa, né? O delegado ainda faz um alerta. O sujeito 171 quer sempre tirar vantagem de uma situação. Muitas vezes se aproveita da ganância da vítima para agir. O tipo clássico do estelionatário é aquele sujeito que tem uma boa lábia, né, uma boa conversa,
E a gente tem que sempre estar preocupado também e não visualizar uma vantagem muito fácil, né? Então, o estelionatário ele se aproveita muito da própria ganância humana que todos nós temos, né, de vislumbrar algum tipo de vantagem. E é nesse momento que ele consegue persuadir de forma até inconsciente, né, que você possa ceder às articulações dele. Quem tiver informação do golpista, ligue 181. Idoso é abandonado pela família, fica doente e procura a ajuda de vizinhos. O gesto de solidariedade acabou virando um problema. Veja na reportagem de Raíssa Bringuente. No início do mês, Alexandre e a esposa se depararam com seu Manuel sujo e machucado. O idoso de 73 anos pediu ajuda. Ele havia caído, quebrado a perna e não tinha a quem recorrer. Então esse cara sentiu, o cara com dó de mim, pegou e botou eu dentro da casa deles aqui. O seu Manuel chegou debaixo de chuva, todo sujo de lama, entendeu? E implorando, pedindo pelo amor de Deus por um socorro. Então a gente se sensibilizou com a situação e deu a ele um abrigo até que a gente conseguisse destinar ele a um local adequado. De lá para cá, é nesta casa que o idoso tem morado. A Arenita acabou se tornando a cuidadora do homem. Ela faz o máximo que pode. Tem ajudado a dar banho, né? Ajudado na alimentação dele. Apesar que assim, ele se alimenta sozinho, mas precisa de ajuda. Seu Manuel já está aqui há 30 dias. O problema é que Arenita e Alexandre não têm como mais cuidar dele. O casal tem ido diariamente de um lado para o outro, atrás de ajuda do poder público. Alexandre jamais imaginava que uma boa ação causaria a ele tanta dor de cabeça. O motorista já foi em diversos órgãos. Na prefeitura descobriu que agora tem responsabilidade sobre o idoso. O cúmulo do absurdo, eu procurei os órgãos públicos e simplesmente falaram que se eu abandonar ele na rua, eu vou ser penalizado. Eu corri ser penalizado porque eu estou abandonando o incapaz. Alexandre luta agora por uma melhor condição de vida, seu Manuel. O idoso precisa principalmente de tratamento médico. Ele também lamenta a situação e não vê a hora de ser ajudado. Tratamento e ficar num lugar sossegado. A Secretaria de Assistência Social de Cariacica disse que vai abrigar seu Manuel em um lar de idosos da prefeitura e logo em seguida procurar a família dele. Depois que este idoso estiver no abrigo, a Secretaria vai buscar junto aos seus familiares, justamente para ter a reintegração desse idoso junto aos seus familiares. Que bom que o poder público tomou uma posição, né? A essa altura da vida, o seu Manuel merece o mínimo de respeito. Que a família agora apareça e também cumpra o papel dela. Motoristas embriagados causam acidentes. Em um deles, o condutor morreu preso às ferragens. Douglas Correia, de 25 anos, morreu depois de bater na traseira de um ônibus. O coletivo estava parado na BR-101. Foi preciso a ajuda dos bombeiros para retirar o corpo das ferragens. A noiva de Douglas está grávida de gêmeos. Os amigos dele disseram que ele bebeu antes de dirigir. Estava um pouquinho meio assim, bêbado. Estava bêbado, porque eu mesmo não conhecia que ele estava tão bêbado que ele pudesse dirigir o carro. No asfalto, o corpo do motorista de caminhão José Geraldo Ferreira, de 53 anos. O acidente aconteceu na BR-101, perto do trevo de acesso a Itaquari, em Cariacica. A vítima foi atropelada por um carro de passeio que atravessou o sinal vermelho. O impacto foi tão violento que o corpo foi parar próximo ao canteiro central e a moto dele chegou a bater neste táxi e foi parar a quase 30 metros do ponto de impacto. Motorista perde o controle de veículo, invade a contramão, bate em canteiro e é arremessado para fora do carro. O acidente aconteceu em frente à rodoviária de Vitória. Um casal que passava na hora acionou o SAMU. Testemunhas disseram que o condutor estava embriagado. Motorista perde o controle de veículo e capota as margens da rodovia do contorno. No carro estavam um casal e uma criança de 1 ano. Todos os ocupantes passam bem. Pescador desaparece em Piúma, no sul do estado. Adailmar Vila, conhecido como Bill, tem 68 anos. Na última sexta-feira, ele saiu para pescar camarão em alto mar e não voltou. A família do pescador já pediu ajuda a amigos e à Marinha. O barco foi encontrado à deriva com o motor ligado. As buscas serão retomadas amanhã. Homem é detido por assediar mulheres em Vila Velha. A prisão deu trabalho. Além de ameaçar agentes da guarda, ele quebrou o cofre da viatura.
A Guarda Municipal de Vila Velha estava na Praça Duque de Caxias, no centro, quando os agentes foram abordados por uma mulher apavorada. De acordo com a cidadã, ele passou a mão nela, no cabelo dela, na cintura dela e na perna dela, pedindo uma ajuda bem urgente da Guarda Municipal para que pudesse evitar maiores transtornos. Os agentes vieram até o ponto de ônibus indicado pela vítima. Aqui encontraram o homem visivelmente embriagado. Ele deu o nome de Heineken de Souza Pereira e disse ter 35 anos. Heineken resistiu à prisão e chegou a ameaçar os agentes. Um elemento com características de embriaguez forte e com características de usuário de droga. E a gente tentou mediar o conflito verbalmente, mas o mesmo começou a agredir os nossos agentes e a gente teve que agir com a força mediante a situação. E Heineken deu muito trabalho aos agentes. Ele precisou ser levado à delegacia e no caminho, completamente alterado, chegou a quebrar o cofre da viatura. Já detido, continuou nervoso e a todo momento gritava. As vítimas assustadas não quiseram prestar queixa. O agente da Guarda Municipal falou da importância de denunciar casos assim. E a gente pede para que as mulheres realmente falem, denunciem, para que nós possamos agir de acordo com a legalidade. O homem assinou um termo circunstanciado e vai responder em liberdade. Polícia Civil fecha consultório clandestino e prende falso médico no sul do estado. O local funcionava no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro. O acusado do crime, Renato Caetano, de 38 anos, se passava por médico e foi detido em flagrante no momento em que passava uma receita de remédio de emagrecer para uma cliente. A polícia afirmou que o acusado emitia receitas frias e usava um carimbo com o CRM de uma médica. Na casa dele foram encontrados materiais de cirurgia, anestésicos e blocos de receitas, inclusive de remédios controlados. Renato é acusado ainda de realizar cirurgias de implantes de silicones em travestis. O consultório funcionava a 500 metros da delegacia de Cachoeiro. O acusado já foi detido em 2009 por exercício irregular da medicina e estelionato. 2 gramas por dia. Muito pouco, né? Mas faz uma grande diferença para a saúde. O gengibre ganhou status de milagroso. Veja por quê na reportagem de Felipe Chicarino. Uma raiz que já é bem conhecida do consumidor, que já tem presença marcante nas cozinhas. Na de Rosane nunca falta. Eu faço chá e coloco as fatias nele. Então eu gosto do sabor que ele dá às vezes no chá verde, que eu não gosto do sabor. Dá um gostinho diferente. Dá um gostinho diferente e eu gosto do chá. Pela quantidade de benefícios, há quem diga que ele faz milagres. Ela possui uma substância que se chama gingerol. Essa substância é responsável pela ação antioxidante e anti-inflamatória do gengibre. Então, por ser antioxidante, ele vai combater os radicais livres, prevenir o envelhecimento precoce, prevenir doenças como câncer, colesterol alto, dentre outras. E a ação anti-inflamatória vai agir bastante aí para quem tem artrite, artrose, dores nas articulações, dores pelo corpo, vai agir diminuindo essas dores. Então, essas pessoas vão ter um benefício grande consumindo gengibre todos os dias. Além disso, o gengibre tem um benefício muito conhecido, que é de melhorar náuseas, enjoos, melhorar a digestão. Então, quem tem dificuldade de digerir, comeu muito, alimentos muito gordurosos, muito pesados, pode ingerir o gengibre logo após, que ele vai ajudar nessa digestão. O gengibre pode ser consumido em forma de chá ou com suco de frutas. Na ausência de uma logística, pode colocá-lo na água e beber, que tá tudo certo. Ah, você não gosta de chá e não tem o hábito de tomar suco? Não tem problema. O gengibre cai muito bem na comida. Pode colocar ele na água, pode fazer um chá, pode jogar no suco, que fica delicioso. Agora, na comida, é muito encontrado aí no supermercado, nas casas de produtos naturais, o gengibre em pó. E aí, para utilizar na comida fica super fácil. Então, utilizar no molho, num tempero da carne, num tempero do frango. Vale a pena experimentar, que aí você consegue outro lugar para trazer esses benefícios aí na nossa dieta. Os benefícios dele não param por aí. Ele também ajuda a emagrecer. O gengibre é um alimento considerado termogênico. Ele vai aumentar o calor do nosso corpo quando a gente ingere esse alimento.
E aí vai aumentar o gasto calórico. Aumentando o gasto calórico, eu vou aumentar a perda de peso, consequentemente vou auxiliar aí no emagrecimento. Apesar da fama de milagroso, ele não é indicado para pacientes com hipertensão, doenças cardiovasculares, enxaqueca e alterações na tireoide. Porque essas doenças que as pessoas têm podem se manifestar diante do consumo do gengibre, então não deve se consumir. Pois é, a quantidade ideal é de no máximo 2 gramas de gengibre por dia. Isso equivale geralmente a 2 fatias da raiz, ou 1 colher de chá do gengibre em pó. Já para tomar o gengibre no chá, 1 colher de sopa de gengibre picado em 200 ml de água, 2 xícaras por dia. Veja só a cara de pau de um bandido. Acompanhe. Os funcionários estão na frente da farmácia. Em seguida, passa um homem com um capacete na mão, vai até o caixa e anuncia o assalto. Ele já chega e já gritando, você está lembrado de mim? Além de lembrar do assaltante, voltou à memória do funcionário da farmácia que dos 5 assaltos que sofreu desde setembro do ano passado, o ladrão praticou 4. O cara chega assim e já quer dinheiro e tal. E a 4ª vez com ele, né? O mais incrível é isso. Das outras vezes ele estava mais discreto ainda. Dessa vez ele está mais agressivo e outra roupagem e já com a estática mais para causar impacto mesmo no local. Os dois lados da Copa. Parte do comércio comemora os lucros, a outra reclama dos prejuízos. Em tempos de Copa do Mundo, os bares de Vitória estão como a seleção brasileira. Só tem motivos para comemorar. A cada degrau alcançado rumo ao Hexa, a festa aumenta ainda mais e o lucro também. Este gerente de um bar na Praia do Canto é só alegria. Com certeza, a gente tem motivos para poder comemorar porque nesse período de Copa o nosso faturamento aumentou em torno de 30%. E é durante os jogos que eles aproveitam também para garantir o lucro futuro. Tentando, agregar valores para poder a gente fidelizar esse cliente mesmo depois da Copa. Se os bares estão comemorando durante a Copa, não dá para dizer o mesmo do comércio. Segundo estimativas da FEComércio, o prejuízo nesta época do ano no Espírito Santo deve chegar aos 250 milhões de reais. Nem o Brasil balançando muito as redes é motivo para os lojistas comemorarem. Se no placar da economia capixaba o lucro dos bares tem sido de 30%, o prejuízo de outros segmentos do comércio chega a 20%. As previsões para 2014 antecederam com essa previsão ruim, um ano com muitos feriados e agora a situação da Copa parece que não vai ficar bom também não, ainda tem as eleições ainda. Tá tenso, hein? E a seguir, 1 morto e 3 feridos em acidente no norte do estado. Um carro capotou e atingiu pedestres. A gente já volta em um instante só. Carro perde o controle, atinge 2 pedestres e capota em Linhares. Uma das vítimas morreu na hora. O acidente aconteceu na rodovia Roberto Calmon, que liga Linhares a Rio Bananal. O veículo atropelou 2 homens que caminhavam no acostamento. Em seguida, capotou. Um dos pedestres morreu na hora. O outro foi socorrido para um hospital de Linhares. Os 2 ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e até amanhã.